Eu realmente acredito que 2025 pode ser um ótimo ano para quem deseja começar a pedalar ou para quem pretende voltar a pedalar, para quem está parado há algum tempo e quer retomar o ciclismo. Então, nesse vídeo eu quero listar 4 pontos que sustentam essa minha opinião a respeito de 2025 ser um ano promissor para andar de bicicleta. Antes de começar a apresentar esses 4 pontos, eu quero ressaltar que, obviamente, sempre tem pontos negativos também, sempre tem coisas que vão ficando mais difíceis, mais desafiadoras para quem pratica o ciclismo, seja o ciclismo de estrada, mountain bike ou outra modalidade, para quem também usa a bicicleta como forma de deslocamento, mobilidade urbana. Por exemplo, o trânsito nas cidades tem a tendência de sempre piorar, de cada ano que passa ficar mais violento, mais agressivo, mais impraticável para quem anda de bicicleta. O mesmo acontece nas rodovias, onde muitas vezes não tem um espaço adequado para o ciclista treinar. E também, evidentemente, a questão da criminalidade, que faz com que muitas pessoas em determinados centros urbanos tenham receio de serem assaltados enquanto estão andando de bicicleta. Mas então, tentando trazer o lado positivo das coisas e mostrar por que eu acredito que 2025 pode ser um bom ano, se tu quer começar a pedalar, se tu está pesquisando a respeito do ciclismo, de como funciona o esporte, ou se tu é daqueles que faz algum tempo que está parado, que por qualquer motivo, qualquer compromisso ou qualquer situação da vida parou de pedalar, tu está com vontade de voltar, eu vou expor então esses motivos que fazem esse ser um bom ano para isso. E o primeiro ponto que eu gostaria de destacar é a questão de que a moda, a modinha do ciclismo que se criou na pandemia, ela em grande parte passou. Quer dizer, muita gente que tinha começado a pedalar apenas por uma influência das mídias sociais, das redes, do YouTube, do Instagram e dos grupos que se formaram, pessoas que às vezes não tinham um real interesse, uma real paixão pelo esporte, simplesmente foram na onda do que estava tomando as ruas, que era esse movimento forte do ciclismo, seja em estrada ou no mountain bike, durante a pandemia. Isso em grande parte passou agora. Claro que por um lado a gente pode ver isso como algo negativo por desaquecer o mercado e o contexto geral da bicicleta, mas como não era nitidamente algo sustentável a longo prazo e algo que criou algumas culturas negativas, até em alguns aspectos um certo elitismo, em relação ao mundo da bicicleta, isso basicamente tem diminuído muito. Ou seja, quem continua pedalando é o pessoal que realmente gosta de bicicleta, seja galera mais da antiga aí que está há décadas pedalando, as pessoas mais jovens também, que até mesmo começaram na pandemia, nesse boom que teve do ciclismo, mas que não era só por uma questão de moda, mas sempre que se apaixonaram pelo esporte e continuaram. Então isso faz com que o ambiente seja muito mais acolhedor, muito mais propício para tu encontrar pessoas bacanas aí nos teus pedais. Eu particularmente pedalo mais sozinho, mas a gente cruza aí com muita gente na estrada bacana, com histórias legais, e o pessoal geralmente é muito receptivo também. Se tu pede alguma dica, alguma indicação, aí o pessoal que é da região, que conhece, sempre é bem receptivo, bem educado e disposto realmente a ajudar quem está começando. Claro, para tudo tem exceções, ainda existem grupos que eu vejo que as pessoas relatam, até aqui nos comentários dos vídeos, que por vezes são um pouco tóxicos, que tentam impor um determinado tipo de roupa, determinado tipo de bicicleta que tu tem que usar, mas eu acho que basta a gente tentar se afastar dessas coisas negativas e procurar aí as coisas positivas que tem em relação ao ciclismo atualmente. E o segundo ponto que eu vou comentar é relacionado a esse primeiro ponto sobre a cultura, dessa moda, essa modinha que teve na pandemia, ela passou, e o que isso trouxe também é uma queda grande nos preços, das bicicletas, dos equipamentos. É claro que se a gente entrar numa discussão a respeito de preços de bicicleta, existem bicicletas desde menos de R$1.000, aí as bem básicas, até bicicletas aí valores estratosféricos, Existe bicicleta de R$1.000, R$3.000, R$10.000, R$50.000, R$100.000,
Só isso aí já rende várias discussões sobre quais tipos de bicicletas são adequadas para cada modalidade, para cada necessidade de cada tipo de ciclista, né? Mas o fato principal é que o preço, pelo menos em relação à pandemia, aqueles preços mais extremos que chegaram a ser praticados, eles já baixaram bastante, né? Claro que não retornou talvez aos preços que se tinha vários anos atrás, que eu não estava inserido no mundo do ciclismo ainda. Eu andava de bicicleta sim, mas pedais pequenos aí dentro do bairro. Eu comecei a fazer pedais longos mesmo, a me dedicar ao esporte faz um pouco menos de 4 anos agora. Então eu entrei bem na época em que os preços estavam numa super elevação. E em relação a isso aí, com certeza já teve uma boa diminuição. Principalmente se tu for procurar aí bicicletas usadas, seminovas, tu encontra ótimos negócios, porque tem pessoas que pararam de pedalar e estão se desfazendo, né, do equipamento e colocando às vezes um preço abaixo do valor de mercado. Então isso é muito positivo para quem está sem bicicleta e quer começar a pedalar ou precisa comprar uma bicicleta para voltar a pedalar. Então consegue às vezes um equipamento de qualidade por um preço bem razoável, assim, claro. Nada no ciclismo é barato, isso aí é fato. Dificilmente as coisas podem ser consideradas baratas, principalmente para a realidade social brasileira aí, que a gente tem tantas dificuldades financeiras, né? Mas dentro de uma razoabilidade a gente consegue praticar o ciclismo com um bom custo-benefício. Antes de ir para o terceiro ponto do vídeo, eu te convido a se inscrever aqui no canal, se tu ainda não for inscrito, para tu não perder os próximos conteúdos. Aí eu trago várias reflexões como essa, de debates, discussões que rondam o mundo do ciclismo, e também faço vídeos aí de pedais mostrando as regiões nas quais eu pedalo. E pode deixar teu comentário aí a respeito dos pontos que eu estou trazendo e de outros pontos que tu enxerga, tanto negativos como positivos, para quem quer começar ou voltar a pedalar. E o terceiro ponto, que faz 2025 ser um bom ano para voltar ou começar a pedalar, é que a gente tem bastante informação disponível hoje, o que talvez algum tempo atrás, aí, alguns anos, seria mais difícil de conseguir essa quantidade enorme de informação sobre tudo que envolve o ciclismo, seja equipamentos, seja trajetos, seja modalidades. Hoje a gente tem muitos canais aí no YouTube. É claro que isso tem também um lado negativo, como tudo na vida, porque tem muita coisa aí que talvez seja uma informação não adequada, pelo menos para todo mundo. Tem muito influenciador aí só preocupado em vender produtos, né, e não realmente talvez informar. Nem todo mundo segue uma ética, né, uma intenção genuína de ajudar, mas se tu garimpar aí, tu vai encontrar muita coisa bacana, muitos canais realmente que vão te ajudar, porque com todo esse boom que teve do ciclismo e também o aumento das pessoas produzindo conteúdo, hoje a gente encontra canais dos mais variados nichos dentro do nicho maior do ciclismo, né? Tem gente mais focada em mostrar competições, para quem tem o interesse mais de participar de provas. Tem quem faça algo mais no sentido de entretenimento, criando personagens, né, dentro ali dos vídeos, os próprios amigos da pessoa que grava. Tem quem traz mais reviews de produtos, e aí tanto quem faz reviews de produtos de uma escala de produtos mais baratos, outros de produtos de alta gama, de performance. Tem canais mais críticos que trazem uma visão reflexiva aí do ciclismo, que problematizam realmente questões mercadológicas, o que o mercado nos coloca. Tem canais sobre cicloviagem, tem canais de pessoas que usam a bicicleta para fazer entregas. Então, sabe, tem um ecossistema muito grande assim, que se tu tiver um interesse realmente de ir a fundo, tu consegue aprender muito com o conteúdo disponível. Então isso, apesar de ter seus lados negativos, eu acredito que no final das contas é melhor do que não ter nenhuma informação, né? É melhor ter que garimpar do que tu não ter onde procurar, né? Até mesmo se tratando de descobrir modalidades diferentes de ciclismo, que muitas vezes a gente nem conhecia. Eu
quando comecei a pedalar assim de forma constante, toda semana, mais de um dia por semana, eu não conhecia todos os tipos de possibilidades que existem dentro do ciclismo, porque dentro do próprio mountain bike já tem subdivisões, tem o downhill, tem XCO, XCM, do ciclismo de estrada, enfim, tem várias possibilidades dentro do ciclismo que hoje tu tem acesso a isso se tu for pesquisar. Então tu consegue encontrar aquela modalidade, aquele estilo que combina exatamente com os teus propósitos, com aquilo que tu acredita e que tu quer fazer pedalando, se é algo mais competitivo, algo mais radical, algo mais tranquilo, um passeio. E por fim, o quarto ponto, que eu acho que é um bom momento para começar ou voltar a pedalar, é algo assim que não tem relação justamente com o ano, ser 2025, ou seja, o ano que tu acabar vendo esse vídeo, é que quem faz o melhor momento para pedalar é tu, né? Quem faz o momento ideal para as coisas é tu, porque a rigor não existe um momento perfeito para as coisas. Tu tem que criar o teu momento, tu tem que ser o protagonista da tua vida. Então, independentemente de quando tu estiver assistindo esse vídeo, seja agora logo que eu postar ele no início do ano, seja no fim do ano, seja em 2027, 2028, o que importa é tu tomar iniciativa, tu pegar a bicicleta que tu tiver disponível aí e sair para a rua, viver o mundo, conhecer lugares novos. Eu acho que isso aí é o que conta. O importante é começar, ou se tu for para voltar também, o importante é dar o primeiro passo, é pegar a bicicleta que tu tiver disponível, mesmo que não seja talvez no primeiro momento a bicicleta ideal para aquele tipo de prática que tu quer fazer. Por exemplo, se tu gosta de andar na terra, fazer mountain bike, se tu não tiver uma mountain bike no início, pega qualquer outra bicicleta urbana que tu tiver em casa e dá uma volta na cidade, se arrisca um pouquinho, talvez numa estrada não tão difícil, né, de terra, mas não deixa de fazer o esporte, não deixa de começar, porque depois que tu começa, tudo é mais fácil de ir encaixando do que quando tu tá parado, né? O difícil é sair da inércia, então não fica esperando o momento perfeito, porque eu te garanto que os benefícios de tu tá fazendo atividade aí, o ciclismo, eles são muito grandes, por mais que tenha desafios, dificuldades, eu acredito muito que vale a pena. Se eu não acreditasse, eu não estaria fazendo esse canal, não estaria produzindo vídeos, né? Então a discussão para esse vídeo era essa. Se tu gostou, deixa o teu like aí. Se ainda não for inscrito, te convido a se inscrever aqui no canal. Pode deixar teu comentário aí, a tua opinião sobre o que tu achou do vídeo. E também sugestões aí para outros vídeos, temas aí que tu gostaria de ver sendo abordados aqui no canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.